Pelo sinal da Santa Cruz, vai Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Meu irmão, minha irmã, decidi gravar esse vídeo. Como eu já postei um testemunho aqui nesse canal, muitas pessoas já assistiram, eu vou regravar esse testemunho porque faltou muitos detalhes e acabei ocultando algumas coisas que no decorrer do dia, da noite, a qual eu trabalhei, eu estava lembrando. Como eu falei no último vídeo, no dia 15 agora, eu estive na capela Nossa Senhora Aparecida no Conjunto São Francisco, no grupo de oração Nossa Senhora Aparecida, pregando a palavra de Deus. E qual minha surpresa e alegria, meu amigo, a qual eu conheci numa academia onde a gente treinava musculação junto, o nome dele se chama Castilho, estava lá tocando comigo. Foi uma satisfação imensa essa missão junto com esse irmão. Deus abençoe, meu irmão, pela sua vida também, tá? E sobre a minha conversão. Começou assim, irmãos. Eu trabalhava na época na área de segurança e já fazia algum tempo, uns 4 anos e meio mais ou menos, que eu treinava musculação. Eu queria na época ser fisiculturista e estava treinando musculação. E nessa época, muitas pessoas vinham perguntar para mim como que eu fazia para ficar mais forte, até que chegou um rapaz e começou a conversar comigo e perguntou se eu gostaria de participar de um teatro que se chamava Paixão de Cristo. Claro que eu já vinha acompanhado alguns filmes, algumas coisas assim sobre Jesus, né? Minha mãe já tinha me ensinado também a rezar o terço, mas como ela era leiga sobre isso, eu não tinha muito conhecimento, foi o que ela me ensinou, rezar o terço. Mas eu não tinha muito esse conhecimento, para mim não fazia muita, na época não fazia diferença, né? Não que eu não acreditava, mas naquele momento era como se para mim tanto faz como tanto fazia, né? E ele falou, você quer participar conosco? A gente precisa de um rapaz forte, né? Eu me achando naquele momento, porque eu era forte na época, e ele falou, nós precisamos de alguém para carregar a cruz é muito pesada, e para ser soldado também. Eu falei assim, tá bom então, vamos lá, não custa nada. Daí ele falou, só que você precisa fazer os ensaios. Eu falei, vou fazer os ensaios. E fui lá, fiz acho que com 2 ou 3 ensaios com eles e fomos lá apresentar esse teatro. E foi ali no fórum, eu não sabia que ia ser na frente do fórum ali, tinha bastante pessoas, tinha milhares de pessoas, e eu vestido de soldado naquele tempo, eu me achando o cara, né? E minha função era ir junto com os outros soldados, prender Jesus na Quinta-feira Santa, né? A qual, se você conhece a palavra de Deus, você vai saber o que eu estou falando. Prender Jesus e levar Jesus amarrado para lá e para cá e espancar Jesus, flagelar Jesus e levar Jesus até a cruz e pregar Jesus, né? O interessante, irmãos, que no momento ali, em algum momento eu acabei errando, mas graças a Deus não deu certo ainda a apresentação, acabei fazendo o que era o certo, né? Fazendo essa apresentação, continuou minha vida do mesmo tempo, do mesmo jeito, e passou algum tempo, né? Eu trabalhava em uma gráfica nesse tempo, e tinha um rapaz que trabalhava do outro lado ali, que se chamava Nilcinho. Ele participa ali do grupo de ação Bom Jesus no Santo Onofre. Ele, ele e um compadre dele, né, que também participava da igreja na época, começaram a falar de Jesus para mim. Começaram a falar da renovação, mas eu não tinha esse conhecimento, não sabia o que era renovação, até eu desdenhava um pouco deles, tirava um pouco de sarro, falava, tá bom então, né? E ficou por isso mesmo. E nessa época ali o posto fechou e eu fui transferido para um outro posto, bem afastado, praticamente no meio do mato, né? Eu tinha que cuidar de um local lá onde fazia distribuição de água, fazia tratamento de água na época. E ali tinha um radinho, e eu falei, essa época era 2006 mais ou menos. Tinha um radinho ali, eu falei, vou escutar o jogo da seleção brasileira, qual aconteceu na Copa do Mundo, né? Lá na Alemanha. Aliás, a Alemanha foi campeã. E o jogo da seleção é entre 10 da manhã, às vezes meio-dia, às vezes 13 horas, às vezes às 16 horas.
E o terço da misericórdia era às 3 horas e tinha o programa Presença de Deus às 17 horas na Rádio Colméia. Foi ali que eu conheci a renovação carismática profundo, né? E comecei a participar do terço porque eu queria assistir o jogo, e depois do jogo eu assisti um pouquinho o programa Presença de Deus. Claro, tudo ali muito sem me envolver muito, sem tocar muito no meu coração, mas aquilo já foi tocando foi tocando alguma coisa dentro do meu coração, foi agindo no meu coração. Até que um momento eu sofri um acidente de não pude mais treinar e também fiquei parado do trabalho. E não lembro se foi alguém que convidou, eu escutei alguém chamando, não sei. E resolvi, eu e minha esposa, meu filho menor, a estar participando do grupo de oração lá no Santo Onofre, na Capela São Paulo da Cruz, grupo de oração Bom Jesus. E entrando nesse grupo de oração, eu não conhecia nada de renovação. E participei do encontro todo, vi a alegria daquele povo, vi as pregação, assisti tudo aquilo ali extasiado. Aquilo ali tocou muito no coração. E no final do grupo, eu fui falar com o coordenador e falei assim: meu irmão, eu quero participar disso. Aliás, eu falei de outra maneira. Eu falei: cara, eu quero participar disso aqui. Não sei o que eu vou fazer, o que é isso aqui realmente, mas eu quero estar aqui no meio de vocês. Eu quero estar aqui. Fazendo o que, não sei, mas eu quero estar aqui. Eu quero fazer parte disso. Ele olhou para mim meio assustado, né? Porque acredito que ele não esperava. Falou: tá bom, você precisa fazer formação, você precisa ser servo, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Eu falei: tá bom, beleza. Não dei muito trela para ele, né? Naquele momento. Mas peguei e fui para casa. Tá passando um tempo, voltei a treinar, já tinha melhorado do acidente. Voltei a treinar, mas olha, irmãos, o que acontecia na academia quando eu voltei a treinar. No meu coração, Deus falava. Claro que naquela época eu não sabia exatamente realmente o que significava isso, mas Deus falava para mim assim: Flávio, aqui não é teu lugar. Flávio, seu lugar não é mais aqui. É interessante, irmãos, que teve um momento que essa voz, né, no meu coração, falava assim: Flávio, eu peguei e fiquei olhando para todo lado, assim, como se alguém estivesse falando comigo. E aquela voz falava assim no meu coração assim: aqui não é mais o teu lugar. Aqui não é mais teu lugar. E eu ficava lembrando do grupo de oração, ficava lembrando da palavra de Deus, ficava lembrando do que eu havia vivido naquele momento. E voltando novamente, eu sofri um outro acidente também. Foi 2 acidentes bem sérios. Foi pela graça de Deus que estou vivo. Acidente de moto. E voltei novamente lá com minha esposa e meus filhos. E foi a mesma coisa, mesma emoção, mesma presença de Deus naquele momento assim. Eu fiquei maravilhado, irmãos. Eu não sei explicar aqui como eu vivi, mas eu sei que foi algo grande. E fui lá e falei, era o mesmo coordenador, falei pra ele assim: irmão, cara, eu quero participar disso, cara. Eu não sei, eu quero participar disso. E nesse momento o Espírito Santo agiu na vida desse coordenador. Claro, irmãos, para quem conhece a renovação carismática católica, para você servir no movimento, você precisa fazer uma formação de 2 anos. Na época era Paulo Apóstolo e hoje se chama Perseverança. Mas ele vendo que se ele não agisse daquela maneira, não iria voltar mais, eu acredito. Ele falou assim: ó, irmão, na segunda-feira nós temos um grupo, se você quiser participar conosco, pode vir. Eu falei: tá bom, na segunda-feira, eu acho que ele falou assim, pensando que eu não voltaria. Mas tá, na segunda-feira eu estava lá. Aí me afastei do, da musculação, me afastei da academia, comecei a participar na segunda-feira e na quarta-feira o grupo de oração, e foi indo, até que chegou ali por setembro, outubro, ele falou: ó, Flávio, em novembro nós teremos, em dezembro nós teremos um encontro na catedral aqui em Cascavel. Vai vir um pregador e para você continuar participando do grupo de servos você precisa fazer esse retiro, um retiro espiritual. O nome do pregador era Iruni Spudário. Eu acredito que você deve conhecer. Eu não conhecia na época porque eu não participava. E irmãos, foi muito forte essa pregação desse irmão. Ele falava sobre
conversão, ele falava sobre transformação de vida e principalmente sobre confissão. Eu já havia confessado para primeira comunhão, já havia confessado para o meu casamento, mas havia me afastado. Fazia tempo que eu não confessava. E ali naquele retiro resolvi confessar. A qual, a minha surpresa, quando eu terminei a confissão, o sacerdote olhou nos meus olhos e falou assim: muito obrigado por abrir o seu coração. Ele impôs a mão na minha cabeça, me deu absolução. Meus irmãos, naquele momento, é como se saísse um peso das minhas costas. É como se eu estivesse segurando um peso. Um peso tão pesado que eu não conseguiria segurar mais. E naquele momento, daquela absolução, onde aquele sacerdote encostou sua mão na minha cabeça e me absolveu dos meus pecados, eu me senti assim como se leve, como se a minha alma assim tivesse renascido naquele momento. Foi, um, foi uma grande alegria, sabe, irmãos? Grande alegria de transformação de vida mesmo. Aí eu comecei a participar do grupo de ação mais sério. Comecei a fazer a escola Paulo Apóstolo na época. Foram 2 anos mais ou menos. E você que é da renovação sabe, mas de repente alguém que não é da renovação vai assistir esse vídeo. Uma vez por ano nós fazemos durante 7 dias o cerco de Jericó com a adoração ao Santíssimo Sacramento. São 24 horas. Começa com a missa no sábado à noite, termina com a missa no outro sábado. 24 horas em adoração e oração. E naquele momento, o grupo de oração ao qual eu participava era às 8 horas da manhã. Como eu trabalhava um dia sim, um dia não, eu consegui participar alguns dias. E no momento de adoração, o Senhor me mostrou duas situações. Uma visualização e outra situação de cura e libertação. A visualização que o Senhor me mostrava nessa adoração é que de uma pessoa pregando. Uma pessoa, várias pessoas sentadas, olhando para aquela pessoa pregando, com o microfone na mão. E naquele momento, irmãos, eu fiquei assim: que é isso que o Senhor está querendo me mostrar? Por que o Senhor está me mostrando a situação? Porque eu sempre fui um jovem muito tímido, eu tinha muita dificuldade de falar em público, muito envergonhado. Ainda tenho muita dificuldade em falar assim, conversar nas rodas de amigos, mas Deus estava me mostrando isso. Eu falei, tudo bem. E outra coisa que o Senhor me colocava no meu coração, que o meu filho e eu, nós fazíamos tratamentos neurológicos, né? Com um neurologista. E meu filho, desde os 6 meses, ele fazia esse tratamento. E ele me mostrava assim que ele seria curado. Curado daquela situação. Mas ele precisaria passar por todo o tratamento e o médico daria a alta para ele. Passou um tempo, eu falei para minha esposa, que legal, né, tudo bem. A gente não tinha muito assim essa conhecimento, essa firmeza, né, de fé. E passou um tempo, realmente o médico deu alta para ele e deu alta para mim. Foi ali, irmãos, foi ali naquela adoração que eu fiquei, que eu entendi que o Senhor me chamava a ser pregador, a pregar a palavra. E esse será um outro testemunho, ao qual vou postar num outro vídeo. Acompanhe, meu irmão. Acompanhe, minha irmã. Deus abençoe, Castilho. Foi um prazer te rever ontem, irmão. Dia 15 de abril, lá no grupo de oração. Você deu um testemunho, a qual eu não fazia tempo que eu não dava, irmão. Aquele testemunho me voltou algumas coisas no meu coração. Me fez rever algumas situações a qual eu vivi. Deus abençoe, meu irmão, pela sua vida, pela sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.